Hoje estamos aqui para mais uma WandaCast e viemos falar com vocês um pouquinho, né? Eu, Kelly, terapeuta energética integrativa, e a minha sócia e amiga Brígida Helena, neuropsicóloga. E aí nós vamos falar hoje sobre a dificuldade do ser no mundo, esse ser com S maiúsculo, né? Esse ser de essência. E o que é o ser? Nós precisamos estabelecer um conceito, né? Do que é esse ser? O que é esse ser na nossa visão, né? E para nós, dando esse pontapé inicial, né, a respeito dessa ideia do ser, é muito interessante pensar, né? O que é o ser? E acho que tem algo que é comum para todo mundo, ou pelo menos a gente espera que seja, né? Que todo mundo já tem essa consciência de que somos seres espirituais, que somos, né, espírito / energia, de acordo com como cada um entende, né, essa palavra, essa denominação. Então, somos seres espirituais vivendo uma experiência física, né, num corpo físico. Né? Então, muitas pessoas, esse corpo já é entendido como um templo, como um local de habitação desse ser espiritual. Né? Essa é da onde a gente vai partir, né? Porque nós vamos falar exatamente da dificuldade de ser neste mundo. Então, primeiro estamos apresentando esse conceito de ser, então a gente parte dessa ideia, para daí a gente... Sim, e nessa fala eu entendo que nós somos seres espirituais, ou seja, nós temos um corpo que é espírito. Nós temos o nosso corpo físico, ou seja, que seria uma roupagem que a gente usa para estar nesse planeta Terra fisicamente, né? E nós não deixamos de ter outros corpos. Exatamente, né? Assim como essa roupagem nossa para a adaptação deste planeta, ela tem lá 5 camadas, ou mais, nem sei se são 5 ou 7 camadas, né? Faltei da aula de anatomia. Nós temos também dentro desse mesmo raciocínio, corpos espirituais ali, né? Ou que nos mantêm, né? Ou que foram preparados para nos conectar com esse plano também, ou com esse corpo físico, né? Sim. Quais são esses corpos, esses 5 corpos? Né? Nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo astral, corpo mental e o corpo espiritual, né? Que rege essa essência. Por assim dizer, né? Por assim dizer. Exatamente. Deixemos no 5. E dentro disso, né, dentro do nosso ser, nós produzimos substâncias, cada uma sua, energéticas, né, vibracionais, que circundam esse mundo. Ou seja, cada um deixa a sua marca aqui, né? E todo ser vivo aqui, não só o ser humano, mas como os animais, as plantas, dentro disso nós produzimos uma substância chamada ectoplasma, né? Que vem da nossa energia vital, que é o que dá, que faz nós criarmos as coisas à nossa volta. É aquilo que nós produzimos que tem o poder de criação, né? E há muita troca dessas energias de acordo, né, com essas camadas, né? Então, as nossas emoções, elas estão conectadas em um dos corpos, né? Os nossos sentimentos de acordo com o que são nutridos. Aí o ectoplasma
tá ali um pouco mais guardadinho, talvez, porém muito Utilizado. muito utilizado. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Na verdade, eu rio bastante conforme a gente vai conversando, porque a cabeça viaja, né? Eu já fiquei imaginando, vou abrir um parênteses aqui, gente, porque eu preciso. Já fiquei imaginando a musiquinha do Ghostbusters. E aí, e aí é um filme que a gente pode deixar citado, tudo bem que... Caça-fantasmas. O Caça-Fantasmas. É um filme da minha época, denuncia a idade isso também, né? Nossa, não devia ter falado. Denuncia a idade. Mas isso também acho que é algo para a gente pensar, né? Tem muitos filmes lá da década de 80, Sim. alguns de 70 ainda, que você já não sabe, né? Eu sou mais velha. Que já trazem informações das quais a gente sempre achou que era uma ficção. Sim. Né? Sim. E que já traz muito desse conhecimento quântico que hoje nos envolve. Né? Então, falar de energia, falar de ser, ou melhor, não tem como falar de ser sem falar não falar de energia e sem falar do ectoplasma. Sim. Né? E a sua utilidade, como se dão as trocas. Né? Sim. A gente fala muito de vibração aqui nos nossos vídeos, né? Nos nossos podcasts. Justamente porque acaba sendo realmente a nossa base de estudo para aquilo que nós queremos trazer para vocês, né? Dentro dessa ideia. E aí o ser humano, o que é o ser humano, né? Na nossa visão estabelecida, somos seres espirituais que têm corpos, que estão vivendo uma experiência física, né? E por que seria este mundo, né? Então, o ser espiritual nesse mundo físico. Neste plano aqui, neste plano físico. Quais são os moldes desse mundo físico em que nós vivemos? E aí, nesse plano, ou, né, para mencionar um pouco, né, a gente sempre fala, vocês vão ouvir bastante a gente falar, né, desse plano regido por este sistema, né, por um sistema, né, que sistema é esse, né, qual é o cenário que estamos inseridos, né, que esses seres estão inseridos. E aí é um cenário onde nos traz algumas programações ao longo aí do tempo, da história e da existência desse lugar, né? Que nos remete, infelizmente, já vou começar dizendo isso, né? Que nos coloca, infelizmente, numa situação de muita, hoje em dia principalmente, isso se declarou mais abertamente, né? Uma polaridade, uma ideia de que há dois polos, né, que se opõem, né? A eterna briga, né, entre o bem e o mal, por exemplo, né, esquerda e direita, o que é certo e o que é errado, né? Determinado por conceitos fundamentalistas, que é o que também atrapalha bastante, né, os próprios entendimentos a respeito disso, também vem dificultar ser neste mundo, já trazendo então que esse cenário é um local de desafio para a gente ser, porque temos essa programação instalada, né, com muito egoísmo, com muita competição, com muita disputa, com muita busca por um poder. Sim. Né? Então, muita busca pelo ter, a constante briga aí entre ter e ser. Sim. Né? E sem falar na aceleração das coisas, né? Antigamente, né, era um pouco mais calmo, mentalmente falando. Né? As coisas demoravam um certo tempo num processo para acontecerem,
para chegar as informações para a gente. Hoje em dia, e eu creio que isso aconteça cada vez mais rápido, temos muitas informações chegando a todo momento, né, nos deixando perdidos num mundo de opiniões, Exatamente. num mundo de informações, falsas criações, né? E é onde eu me encontro dentro disso. E colocando, inclusive, nos tornando dependentes, né? Que também a situação que está muito... As pessoas falam de dependência emocional o tempo inteiro, né? Mas ela tem, claro, a dependência emocional ela está praticamente em tudo, né? E essa dependência mesmo, inclusive a respeito do quanto dependemos uns dos outros, né? Então, essa conjugatura, eu ia falar mata, não sei, né? Ficou pesada essa palavra aqui, mas é quase que isso mesmo, meio que mata a individualidade, né? Rompe com a individualidade, e aí eu perco, né? o meu norte. Porque a gente também tem essa ideia, né? Todos temos, porque isso inclusive nos é dito constantemente, mas é interessante como esse dizer, ele não nos envolve, porque parece que existe uma pressão maior vinda da outra ideia, né? E aí do que eu estou falando? Estou falando dessa ideia de que somos seres individuais, valorosos, de essência, né? De capacidade, de potência, Sim. né? Que é engolida por uma ideia que vem de fora do sistema de que não podemos ser dessa forma, que precisamos contar um com os outros, e eu vou deixar claro aqui que não é que não devamos contar um com os outros, mas a gente conta um com os outros dentro da nossa potência. O que é colocado é que devemos contar um com os outros porque somos fracos, incompletos, né? E não temos essa essência. Então coloca-se uma força externa muito maior, e aí as informações vêm, chovem, né, a respeito disso, e aí as pessoas se perdem, porque o que a gente percebe é que esses conceitos inclusive estão deteriorados de uma certa forma, né? A ideia dos 5 corpos, a ideia dessa experiência, né, dessa vivência espiritual neste plano, ela está invertida, inclusive, né? Como se este plano, este planeta, quase que fosse único, que não é, que é uma grande, né, besteira, de uma certa forma, né? E ao mesmo tempo, dentro dessa pequenez, como você gosta de dizer, pequenez do próprio umbigo, que é uma pequenez desse mundo, na verdade. Sim. Né? Que é outra coisa que a gente precisa talvez tentar deixar mais claro, né? Então, a gente vai ainda acrescentar alguns conceitos aqui, alguns pontos, mas já vão percebendo onde é que está a dificuldade do ser, né? A gente fala muito do ter como uma força que vem, né? Pelo consumo, pela ideia de que esse plano externo desenvolve, pela essa ideia de fraqueza, de que não podemos dar conta sozinhos das coisas, né? E entenda, eu não estou falando da convivência, tá, gente? Porque convivência é óbvio, a gente não é uma ilha, isso também é fato, não somos ilha, né? Mas essa convivência ela tem que ser dentro de um pleno, né? De um reconhecimento de que somos potência, né? E é essa troca de potência que deveria se mover, e não a ideia de que existe superior e inferior, por exemplo. Sim, privar pela individualidade, né? Infelizmente, o nosso sistema, principalmente aqui no Brasil, né, é um sistema de granja, linha de produção, né?
Criança nasce, vai para a escola, tem lá o seu período, não quer ir para a escola, não faz nada na vida, e aí você estuda, aí você se forma, aí você tem sua carreira, aí você precisa cumprir um protocolo, uma programação que lhe é imposta, e aí você é feliz no final da vida. Pela sua trajetória e o que você realizou, né? Onde entra a minha individualidade dentro disso? Aqui em consultório a gente vê, eu não gosto disso. Muito, né? Sim. Não, mas não é isso que eu quero para minha vida. Aliás, o que tem chegado muito, acho que apesar de todo o TikTok, apesar de todo o Instagram, não posso mencionar isso, mas vamos lá, apesar de todas essas mídias, né, quererem destacar o belo de uma maneira, né, ou destacar também as competências, ela nos coloca numa falsa ideia, né, num falso. Uma falsa felicidade. E aí o que a gente encontra aqui, né? Que é onde eu quero. O que mais a gente encontra aqui no consultório é a insatisfação. Todo esse boom aí fora, lindo, né? Ilustrado, brilhante, colorido, empolgante, confronta, né? Ou apaga esse ser espiritual, essa energia, sim, e nos coloca numa insatisfação. E aí fica num círculo vicioso de sair da insatisfação e achando que o caminho para sair é justamente mergulhar no externo ali e cada vez mais buscando, né, uma riqueza, um ter, um consumir, né? E sempre na ideia de, não, agora eu estou no caminho certo, agora eu escolhi, agora eu parei para pensar, agora eu achei, porque alguém falou, porque o outro fez. E o eu? Fica onde, né? É só encolhidinho aqui dentro? Esmagado quase, né? Numa pressão externa. Externa muito grande, né? Pelo que religião impõe, pelo que a família impõe, pelo que a hierarquia impõe, pelo que os governos impõem, pelo que o sistema, e quando eu falo sistema, eu falo sistema planetário, né? Instalado aqui como um todo, um sistema de crenças que nós temos aqui, né? E que se eu questionar, eu tô fora, eu sou excluído. Por quê? Por que eu não posso questionar? Eu sempre fui muito questionadora. Por que eu não posso questionar? Né? Por que prego que se destaca tem que ser martelado? Né? Bem isso. E é muito engraçado, né? Porque quando eu me torno um diferente, um prego destacado, bem sucedido, eu sou ovacionado, eu sou, né? Uau! Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas o que vão me aceitar por aí, né? E eu ser acolhido, porque eu sou o diferente com sucesso, né? Então eu posso fazer aquilo que eu quiser. E se eu me destaco um pouquinho, se eu questiono e vou na dor das pessoas, mas não sou tão bem sucedido assim, eu sou martelado para me manter na média. E às vezes o martelamento, se existe essa palavra, vamos usando nessa analogia, né? Ele vem de nós mesmos, né? Exatamente. Porque daí eu entro na ideia de que sou fraco, de que, olha, bem que me falaram, né? Que eu não aprendi direito, que eu não estudei direito, que eu não fiz o que devia ter sido feito, né? Dentro dessa imposição, né? Exatamente. Por quê? Porque o sistema me formou com crenças.
Sim. né? A serem seguidas, né? E aí se eu saio fora, de alguma forma, não só como o sucesso ali, né? O prego que se destaca com sucesso, mas se eu saio fora, inclusive, questionando, eu sou cancelado. Cancelado. Eu sou Cancelado do quê? Entendeu? Como é que se cancela uma existência, né? Que está impulsando? Exatamente. E aí a gente volta de novo na ideia, né, de que se tem a respeito da linha de produção, né? E aí nós temos, vamos combinar que nós temos agora, voltar de novo à história da idade dos filmes aí, nós temos filmes lá de 70 mostrando isso, né? A gente pode falar, né? O senhor Charles Chaplin já mostrava isso no cinema mudo, cara. É verdade. Né? De como as coisas tendiam, né, absurdamente a realmente anular o ser, né, desde aquela época, né, a gente já sabe disso historicamente, desde a Revolução, né, industrial e afins aí, né, talvez até antes, na verdade, mas já existiam essas questões, e sempre foi por uma ideia hierárquica e de domínio, não que a gente não, fala a gente, né, no caso, não que a gente não entenda que a hierarquia seja necessária, né? A questão é justamente ter clareza de qual é a necessidade, qual é a função de uma hierarquia, né? E ela não é de criar superiores, inferiores e humilhados, vamos por assim, em todos os aspectos, né? Então, assim... É mais uma questão organizacional. De funcionamento desse sistema. Exatamente. Precisamos, afinal, de organização. Sim. Né? Mas não que um seja mais que o outro. Jamais isso. Até porque quando a gente tem aquela ideia, né, de eu e o outro somos um. Exatamente. Eu não sou mais que o outro. Né? Nós aqui, a maioria da população, pelo menos, tem-se a ideia de que existe um Deus, né? E a maioria das religiões dizem, né, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos iguais. Eu falo que somos fractais. Sim. Né? Parte de um todo. Parte de um todo que é o mesmo que o todo, porém em menor proporção, né? Só que é a mesma coisa. Então, se eu sou, o outro também é. Então, se eu e ele somos uma parte de um todo, mesmo que individualizados, com experiências próprias, como é que eu sou cancelado de alguma coisa? Ou como é que eu posso ser inferiorizado por uma diferença? Sendo que essa diferença, vamos por assim, a diferença aqui entre aspas, inclusive, esse detalhe que me identifica, né, que é o meu, né, é o meu ser, pode ser cancelado ou visto de uma maneira, né, dentro dessa ideia. Então, o que dificulta sermos hoje, né, neste plano, é essa ideia que o externo tem um domínio ou um poder, né, nessa ideia de desigualdade, inclusive, não que ela não exista, mas da forma com que é colocada aqui fora, anulando esse ser. Sim. Né? Que é a grande briga, na verdade, filosófica do universo, inclusive, né? O ser sobrepor o ter, né? E que, infelizmente, para entrar em contato, vamos lá então, né? Para pensar no caminho, então, como é que a gente inverte isso, a gente vai ter o contato com a dor, né? Para desmontar essas crenças. E aí a gente vai ter. E aí ninguém quer
ter dor, né? As pessoas não Ninguém querem. Parece que tem uma ideia também de que as pessoas não querem reflexionar, querem as coisas prontas. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que as pessoas estão em busca. O que está acontecendo é que, como tem muita informação, né? Se perde num raciocínio um pouco mais lógico, talvez, ou não necessariamente, mas dessa união, inclusive, entre razão e emoção, que é outra coisa que as pessoas, justamente por conta da polaridade, não entendem, não fazem, né? Uhum. E eu bato sempre nessa tecla, né? Não existe razão sem uma emoção. Qualquer que seja o motivo que me move, ela foi pautada, baseada, iniciada Em uma emoção. sobre uma emoção. Exatamente. Né? E aí a gente fica na busca, né, de que tudo em nossa vida seja vivido através ou pelo o amor, como sendo o sentimento nobre, maior, né? E hoje a gente já está entendendo que não é bem assim, né? Que o amor ele tem toda essa potência, mas a gente precisa entender, inclusive, quais são os outros elementos que estão ali e que vão construir esse amor, né? E a gente ignora esses outros, né? Sim. Me veio agora o filme, né? Divertidamente. Né? Que a alegria se destacava. Mais e moderninho esse. Mais novo. Mais novo. E se destacava e queria estar sempre presente, né? Mas o que seria da alegria se não tivesse a tristeza? Aliás, tem um estudo bacana, uma crítica talvez, ou justamente a ideia desse filme mostrando a importância da tristeza, né? Sim. Que no fundo ela foi quem, inclusive, deu o gatilho para a resolução das questões envolvidas ali. Sim, então nessa minha individualidade, nesse meu entender, nesse meu ser, nesse mundo, eu preciso estar atento a isso, né? A pressão que a gente sofre externa é muito grande. E se eu sofro essa pressão externa, é o que você disse, eu sou esmagado, eu sou reduzido a pó, a quase nada. Porque eu não estou me entendendo. Exatamente. Porque essa dor de olhar para mim, ela é muito grande. Só que eu sou luz e sombra ao mesmo tempo. A luz não existe sem a sombra, né? E quando eu olho para esses dois e eu entendo que isso existe dentro de mim, eu acolho esses dois e eu entendo como eles funcionam dentro de mim, eu sou um ser neste mundo muito mais pleno. Com certeza. Porque aí sim, aí eu me entendendo, eu consigo entender melhor o exterior e não deixo o exterior me dominar. Porque quem está dominando sou eu. Exatamente. E quando a gente fala isso, gente, só até caminhando para talvez para um finalmente aí, ou deixando algumas dicas, todo esse processo a gente não consegue fazer sozinho, primeiro, né? Então a gente precisa realmente estudar, né, os livros muito bem fundamentados a respeito disso, buscar trocar informações com quem realmente tem todo um estudo, conecta essas informações, né, não de maneira isolada, porque esse também é um problema. As pessoas isolam as informações e elas não funcionam isoladas. Não. Elas funcionam nessa complexitude ou complexidade que se tem em relação a sermos, né? Desde a ideia de entendermos esses corpos, né, como é o mecanismo desse corpo físico entrelaçado com os seus outros corpos, né, e carregando, né, e levando essa essência, esse espírito. E a gente fala muito desse todo, né, esse ser espiritual que somos, é o infinito, porque ele contém um infinito, né, dentro de um finito, né, dentro de um sistema também limite, porque a gente, como dizem, não vamos ficar para a semente, porque esse corpo tende, né, a cumprir um prazo, um período e tudo mais, tem validade.
né? Em diversos aspectos, né? Principalmente aqui no físico, né? Então, tudo isso precisa ser compreendido e não dá para se fazer essa compreensão sozinha, né? Sozinha que eu falo de ler, por exemplo, alguma coisa e não conseguir ter outras pessoas para a gente dialogar a respeito, né? Porque a gente também tem esse mecanismo todo nosso das interpretações ou de como interpretar. Então a gente precisa que isso aconteça nessa troca, né? Esse é um ponto que a gente precisa lembrar, né? E quando a gente atinge isso também de entender e não se permitir ser dominado, não vai representar também, sei lá, né, criar uma guerra com esse plano, né? Eu cancelar esse sistema. E aí a gente não vive mais. Não tem como. Porque a gente vive nele. Exatamente. Né? Aliás, aqui a gente vive conversando, brincando sobre isso, né? A Kelly disse que quer ir embora logo, né? Porque ela não está afim mesmo de conviver aqui com esse sistema. Ela já tomou a decisão dela em relação a isso. É chato, um sistema mimizento, polarizado. Ai, gente, cansa. Então, né? E eu já acho que não dá pra gente viver. Não é fácil, porque cansa realmente. Cansa, irrita, tem hora que incomoda, né? Esses mimimi mesmo que acontecem. Mas estamos aqui. Podemos estar aqui. É possível. Politicamente correto, não que é o politicamente correto, né? Se a ofensa está dentro de mim, eu jamais como eu posso dizer, eu jamais vou não me ofender com o outro, vou ficar isento de ofensas, porque a ofensa está dentro de mim. E é isso que a gente precisa. As pessoas até falam disso, brincam com isso, né? Como que é a história? Quando alguém me fala de Pedro, quando Paulo fala de Pedro, sai mais sobre o Paulo do que de Pedro, né? Uma coisa assim, usando esses personagens. E é essa a questão, né? Essas verdades estão aí, mas as pessoas não estão se conectando com elas. E se conectar com essa verdade é o quê, né? É passar pelo filtro. Qual é o filtro? Mente e coração. Ok, minha mente entendeu. Isso é lógico. Ok, passa pelo filtro do coração. Opa, deu uma enroscada que não gostei. Então, aquilo lá não está bom para mim, não me serve para minha essência, porque a minha essência é a junção, né, da mente e do coração. Quando eu passo por esses dois crivos, né, mente e coração, quando eu passo por esse filtro e enrosca em algum lugar, é que não tá certo aquilo lá para mim. Mas precisamos ver dentro das nossas crenças, né? Se aquilo tem lógica em algum lugar, mas me dói, o porquê me dói? Investigar e pesquisar dentro disso é muito importante. E não ignorar, né? Não Porque as pessoas não querem sentir dor, ou veem a dor como uma fraqueza, ou veem a dor como um não estar pertencente ao que o sistema está impondo. Gente, nós temos uma potência enorme dentro da gente. E aí a gente tem também essa capacidade de acolher, de não acolher, de saber e de viver numa tranquilidade maior. Mas tem que partir de dentro. Esse vai ser sempre o nosso lema. Sempre partir de dentro. A ideia de trazer esse assunto, né, dessa dificuldade do ser, né, o que dificulta o ser no mundo e apresentar como a gente enxerga esse movimento todo, esse mecanismo todo de externo com interno, foi para reforçar isso, né, que o nosso trabalho, o nosso ser neste mundo busca outros seres que querem ser. Eu adoro. E conseguir, né, contribuir para essa manifestação,
para que esse ser se liberte, para que esse ser... Então, você que está nos ouvindo aí, que está acompanhando toda essa conversa, esse raciocínio, se deixar a gente vai horas aqui, né? Mas não podemos. Acompanhando essas ideias, se isso te toca de alguma forma, ou se isso te traz dúvida de alguma forma, deixem seus comentários, né? Ou nos dê sugestões, talvez, do quanto vocês queiram aprofundar a respeito disso. Aquilo que não ficou claro, que não houve entendimento, nos pergunte, vamos adorar interagir com vocês, para justamente até entender mesmo como é que isso repercute aí fora, né, com vocês nos ouvindo. Então, a gente sempre agradece a atenção. Agradecemos a atenção, sigam nas nossas redes sociais, vai estar no descritivo do vídeo. E é isso aí, obrigada pela atenção. Então, a dificuldade ela existe, ela está aí implantada dentro das nossas crenças, dentro do sistema, dentro do nosso ser, que absorveu coisas talvez errôneas, mas a nossa essência ela é pura, ela sabe todas as respostas. Então, permitam-se buscar esse entendimento do seu próprio ser. As dificuldades elas sempre vão existir, não são fáceis, né, de serem ultrapassadas, mas com simplicidade e entendimento de quem você é, sempre existe o caminho. As portas se abrem. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Mais.